Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos para o canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre um assunto que entrou muito na mídia no último mês, que são as crises de ausência. Aconteceram muitos memes e muitas brincadeiras por causa do Pedro Scooby no BBB, onde ele ficava parado de repente por alguns segundos, o que clinicamente poderia ser uma crise de ausência, mas isso foi colocado como uma brincadeira e agora aparecem muitos memes de pessoas, de crianças imitando o Pedro Scooby. E isso é um desserviço à saúde, porque nós não sabemos se ele tem crises de ausência ou não, porque deveria ter sido esclarecido pela equipe depois de vários alertas que estiveram na internet sobre a possibilidade de crises de ausência. Então, realmente eu esperava que a equipe se prontificasse a emitir uma nota dizendo que não eram crises, ou então que eram crises, o que não aconteceu. E passou muito mais esse episódio para o cômico, para o meme, para a brincadeira. E isso dificulta e virou um desserviço à saúde, porque os pacientes com crises de ausência, que clinicamente é muito parecido, onde a criança fica parada por um tempo muito curto e volta à sua normalidade, os pais já possuem dificuldade de classificar, de reconhecer isso como crises convulsivas. E muitas vezes acham que é um jeito da criança, como estão falando com o Scooby, que é um jeito, que é um cesto, que é uma mania, e com isso tardiam a procura ao neurologista, o neurologista que vai fazer o diagnóstico. Porém, às vezes ele não é procurado porque a família não reconhece como crise. A crise de ausência, a epilepsia do tipo ausência, pode acontecer na infância ou na fase juvenil. Ela acontece realmente por uma parada no ar, parece uma trava, colocou pause, a criança para com um olhar fixo. Pode haver um movimento rapidinho no olho quando termina, mas essa crise é classificada como generalizada e ao ser realizado o eletroencefalograma vai apresentar uma alteração específica para a crise de ausência, que é a ponta onda, fazendo um complexo ponta onda lenta, 3 Hz. É uma crise que na sua grande maioria responde bem ao tratamento. A primeira droga a ser usada é o valproato de sódio, embora nós tenhamos outras substâncias, caso o valproato não controlem as crises de ausência. É importante ser feito o diagnóstico, pois costuma-se tratar e, ao tratar, ter uma boa resposta. Se você não trata a crise de ausência, você vai ter prejuízo ao desenvolvimento da criança, prejuízo no aprendizado dessa criança, porque as crises vão ficando muito frequentes e onde naqueles paradinhas a criança não consegue mais compreender uma explicação da escola por inteiro, porque ela tem várias pequenas paradinhas onde ela, naqueles pequenos momentos, ela não estava escutando. Então, fica difícil delas entender o todo. Por isso é que a gente tenta falar sobre crises de ausência, esclarecendo a população de que isso existe, que crise convulsiva não é apenas aquela crise com queda ao solo, onde o paciente baba, se bate. Existem outros tipos de crise, e a crise de ausência, o paciente fica em pé, ele não cai, pode ficar sentado. Então é uma crise que não é muito facilmente reconhecida pela população em geral e que a gente trabalha para passar a informação de que procure um neurologista caso perceba que o seu filho está parando, ficando alguns instantes parado no ar. E esse episódio e essa forma de lidar com as pessoas fazendo assim gracinha, imitando o Scooby, não nos ajuda em nada a classe médica para fazer o diagnóstico e esclarecer a população.
porque nós não sabemos, porque não houve o esclarecimento se ele possui ou não possui crises de ausência. Isso a gente não sabe, porém, clinicamente se parece. E em vez de ser tratado como uma coisa que precisa ser levada ao médico, precisa ser investigado para se confirmar ou descartar a crise, foi levado para a área cômica, pela área do meme, de fazer gracinhas, o que se torna verdadeiramente um desserviço à informação, à ciência, à saúde. E principalmente quando nós falamos de um número imenso de pessoas que não têm acesso ao especialista, ao neurologista. Então fica aqui o meu ponto. Agora que nós temos que falar mais, precisamos explicar mais. E adoraria que houvesse um esclarecimento da equipe para que não ficasse tendo esse tipo de repercussão distorcida sobre uma doença. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha e se inscreva no canal. Aqui a gente quer passar informação, não é desinformação. Um beijo.